Está no ar agora, Bizu X, o seu BizuCast Express. Eu sou o Albino Picado. E eu sou o Wellington Silva. Eu sou o André Christian. E você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. O BizuCast de hoje é um BizuCast com um título bem provocativo. Na verdade, não tem o objetivo de trazer respostas. Promover reflexões profundas no seu consciente e no seu inconsciente. Bom, essa frase foi muito num bate-papo que eu tive com o Rafa Keinert numa reunião aí há um ano atrás. E a gente tirou a seguinte frase: estamos perdidos. Estamos perdidos, meus amigos, né? E por que a gente anda tão perdido? Por que a gente ultimamente tem escutado tanta gente reclamar de coisas sem sentido, de não conseguir dormir à noite? As pessoas falam que é Covid, as pessoas falam que é a pandemia, que é o confinamento. Mas a gente já vinha antes do Covid vivendo aí um blackout de propósito, né? O que eu quero da minha vida, né? Eu quero ser útil de verdade? Mas eu quero, por que eu tenho que ser, né? Por que essa história de blackout de propósito começou há um tempo atrás com as ferramentas de achar o seu propósito? A gente tem até o exemplo do Coach Ikigai, né? Onde o propósito pode ser uma coisa simples, como plantar arroz, que é algo que ocorria lá na ilha Ikigai, né? Na região, no vilarejo Ikigai, na ilha. Por isso vem essa ideia de você conhecer o seu verdadeiro propósito de vida. Mas eu duvido que as pessoas estejam dispostas a descobrir propósitos pequenos, né? Porque quando a gente começa essa jornada de desenvolvimento pessoal, todo mundo quer ter nos seus propósitos de vida coisas grandiosas, né? Ou então coisas de prateleira, de farmácia aí que qualquer um pode pegar a hora que quiser, que é o famoso ajudar as pessoas, ajudar o outro, né? Se a gente for fazer uma pesquisa rápida aí com 10 pessoas que já fizeram mapeamento de propósito, você vai ver que mais de 8 ou 8, acima de 8 aí, vão falar que o propósito delas é ajudar pessoas. Transformar a vida alheia, né? Transformar a vida alheia. Porque no final das contas, vamos aí abrir o debate, né? Essa história de achar o propósito é um negócio que pode demorar a vida inteira. Agora, se demora a vida inteira pra você descobrir qual é o caminho final, então você andou uma vida inteira sem saber pra onde você tava indo. Então valia a pena saber o caminho? E aí, mais importante, é que eu tenho visto o pessoal falando, mais importante do que o fim é a jornada, né? É o caminho que a gente faz, né, pra poder chegar lá. Exato, né? exato. E eu acho que pra mim você já colocou, Albino, no teu discurso, talvez o grande problema de toda essa situação é que as pessoas estão sendo direcionadas a pensar com propósitos megalomaníacos, assim, sabe? De trazer o propósito que a gente vê na descrição de empresas, por exemplo, para sua vida. E isso verdade, não vai acontecer. Ser uma solução. Uma solução, pô. E não é isso, sabe? E de fato é algo que é um desafio muito grande de você me dizer que eu vou fazer um coach de, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 sessões de coach, 20 sessões de coach. E vou descobrir, né? E vou descobrir qual é o meu propósito. Não é com base em um formulário, não é com base em meia dúzia de reflexões, com 1 mês e meio de conversa aí que você vai conseguir sair desse trabalho sabendo exatamente qual é o seu propósito de vida. Porque é que nem tu comentaste, cara. Às vezes é só depois que a gente já tá com 40, 50, 60 anos que a gente vai descobrir qual era o propósito. Então... Só que daí já passou, né? Já daí foi. O cara só tem... Aí já foi, né? E aí, mas eu acho que tem um ponto complicado aqui, Albino, que essa, entre aspas, falta de propósito pode gerar alguma certa forma de frustração, sabe? E de vazio nas pessoas. Ela fala, não, mas eu não tenho propósito, eu não consigo descobrir meu propósito. E aí eu faço uma reflexão. Se é tão difícil assim, a gente não consegue ir para poder descobrir esse propósito, o quão importante é a gente conseguir viver sem necessariamente, entre aspas, saber qual é o nosso propósito. Se eu viver sem saber qual é o meu propósito de fato, mas se eu sou feliz, qual é o problema no fim do dia? Antes do André falar, só queria fazer uma pergunta pra vocês. Quais são os anos mais felizes, claro, com raras exceções de quem foi torturado na infância e tal, mas do 0 aos 7. Do 0 aos 7, e você não sabia o teu propósito. Hoje mesmo eu tava falando com o Bibico, né? A gente tava jogando um jogo lá do Alien Isolation. A missão era tomar banho e vestir roupa.
Eu falei, porra, essa é a missão de toda criança, né, mano? Porque a criança, qual que é o objetivo da criança, né? Qual que é o propósito da criança? Fala aí, André, eu te cortei, mas é só pra dizer assim, pô, talvez não precisa ter essa sede de saber o propósito, porque na época que você era criança, até aos 7, 8 anos, você não precisava saber, e você foi a tua época mais feliz, porra. Eu queria falar nesse sentido da pessoa não ficar se culpando ou se preocupando em buscar o propósito. Né? Eu acho que a grande felicidade da criança que você está comentando é justamente não saber que ela precisa ter um propósito, né? Além dela não ter um propósito, ela não sabe que ela necessita de um propósito. E hoje a gente vê muita gente falando, você tem que buscar o seu ideal, o seu propósito, e aí as pessoas ficam realmente preocupadas com isso. Mas eu acredito que a pessoa realmente tem que ter alguns propósitos, algumas... A pessoa tem que querer alguma coisa, chegar em algum lugar. Porque, e se a pessoa não sabe, ou não deve se preocupar, mas se ela não sabe, eu acho que ela tem que experimentar. A vida não tem muitas as variáveis parecem infinitas, mas se você for ver, você consegue classificá-las em poucas saídas e experimentar algumas delas. Por exemplo, o seu ideal pode ser, o seu propósito pode ser no esporte, o seu propósito pode ser religioso, o seu propósito pode ser na caridade, o seu propósito pode ser no trabalho, né? Então, assim, eu acho que experimentar um pouquinho de cada, posso dizer, de cada coisa, né? Você vai achar alguma coisa aí. Ô André, mas aí tu não acha que tem uma... Acho que tem uma coisa que aparece bastante, assim, que eu vejo as pessoas confundirem, é a gente ter objetivos de vida e confundir isso com propósito. São coisas diferentes, né? Uma coisa é você saber onde você quer chegar. Onde você quer chegar é um objetivo. Normalmente ele é tangível, né? Algo que você quer... É tangível ou que ele seja de fácil compreensão. Normalmente o propósito é uma coisa mais... É uma coisa mais aberta, assim, mais ampla. Então acho que a gente tem que tentar separar um pouquinho nesses pontos. Mas eu concordo contigo, tá? Que é importante a gente explorar as oportunidades que a vida nos traz. E é um tema que é difícil caber em 10 minutos, mas é mais para reflexões. Se você gostou do tema aí, a gente faz um programa mais longo sobre essa filosofia e traz aí um filósofo para conversar com a gente. Manda e-mail para nós. Responder. Nada melhor do que um amigo bêbado para falar desse tema. Não seja assim. Sensacional. Não seja assim. Você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Produzido e editado por BizuCast.